Olá, muito bom dia para você, começando ao vivo para todo o estado de Mato Grosso do Sul, mais um Viver Bem, na manhã desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Onde quer que você esteja, obrigada pela sua companhia. E eu convido você a permanecer comigo hoje, porque nós vamos retomar um assunto tratado aqui na semana passada. Vamos aprofundar o tema epilepsia. E sabe por quê? Nós recebemos várias ligações de pessoas do estado inteiro querendo saber mais sobre essa doença, com muitas dúvidas. É por isso que hoje nós vamos voltar a falar sobre epilepsia. Os ataques epiléticos podem se manifestar de diversas formas e é importantíssimo que você que está aí nos assistindo, é fundamental para mim também, tinha muita coisa que eu não sabia sobre epilepsia, a minha equipe, e nessa pesquisa a gente se surpreendeu muito. Então é fundamental que você acompanhe o programa de hoje para que a gente saiba identificar uma pessoa que está tendo um ataque, pois essa identificação, essa ajuda mais rápida, o procedimento correto, né? Pega a pessoa, movimenta a pessoa ou não espera, enfim, é muito interessante e é fundamental a gente conhecer as maneiras de cuidar, de ajudar uma pessoa que está tendo um ataque epilético, tá? Pode até salvar uma vida, viu? Ou então, se você tem epilepsia, sofre de epilepsia, mas prefere não revelar isso a outras pessoas com medo do preconceito que infelizmente existe, saiba que é possível levar uma vida normal. Esse é o caso do Ariel, que vocês vão conhecer no programa de hoje. Ele convive com a epilepsia há anos e percebeu o quanto é importante controlar a doença e se tratar corretamente, tá bom? Quer ficar bem informado? Fique com a gente, Viver Bem já está no ar. E para falar mais sobre epilepsia, estou recebendo aqui no estúdio uma médica neurologista, especialista nesse assunto. Portanto, a doutora Kênia Moassab. Kênia, obrigada, viu, por você vir aqui. Já está com o seu suquinho de laranja aqui? Sim, com certeza. O suquinho da Natus Fruta, gente, é uma delícia. Então, para você começar bem o dia, tá animado, o tempo tá seco, tá sem chuva. Daqui a pouquinho começa aí a questão de doenças respiratórias. A criançada vai para a escola, você fica com dúvida também. O que eu levo? Coloco na lancheira? Suco de laranja. É a melhor alternativa. E esse é natural mesmo, tá? Pasteurizado, natural, você leva para onde você quiser. É só você manter ele geladinho, que mata a sua sede e dá saúde para você. Suco de laranja da Natus Fruta, tá? Não esqueça disso não. Tá aí, onde você encontrar essa marca, saiba que é daqui, é de qualidade e é saúde para você e para toda a família. Você encontra nos hipermercados, supermercados, drogarias, tá? Conveniências, padarias, peça Natus Fruta, tá? Doutora Kênia, obrigada mais uma vez por ter vindo. É um assunto que desperta muita curiosidade, porque as pessoas ainda, nós tínhamos muitas dúvidas e percebemos que a gente não sabia quase nada de epilepsia. Ainda tem muita dúvida sobre esse assunto? Tem, na realidade tem, porque a epilepsia ela é um distúrbio, né, neurológico que compreende um número muito grande de doenças, né, e as doenças, cada doença tem sua particularidade, sua peculiaridade, sua maneira de abordar, né? É um campo muito amplo, muito vasto. Então tem muita dúvida ainda, tem muita pesquisa. É uma área que a neurologia trata? A neurologia trata. É o neurologista, o médico, o especialista que cuida de pacientes, de pessoas epiléticas. É um distúrbio neurológico. A gente vai conhecer agora, vamos relembrar, né, mostrar aqui para a doutora Kênia e para você que ainda não viu, os dois casos que nós mostramos aqui no programa na semana passada. O primeiro deles é o Luan, que hoje tem 18 anos, mas com apenas 1 ano e meio de idade. A mãe dele, a dona Ireni, recebeu um laudo ali, né, uma indicação de que o filho sofria de epilepsia. Vamos rever a história dele. A doença é controlada com medicamentos e os cuidados da família. A mãe do jovem entrou em contato com a nossa produção para pedir ajuda para rematricular o filho na escola Padre José Scampini, na Copa Vila 2, em Campo Grande, onde Luan estudou ano passado. Segundo a diretora, que não aceitou a matrícula de Luan, mesmo com determinação da Secretaria do Estado de Educação, o jovem tem um temperamento difícil. Não para em sala de aula, é agressivo com professores e colegas de classe. A mãe do jovem acusa a diretora de preconceito.
Ela, por outro lado, garante que agiu como agiria com qualquer aluno indisciplinado. A gente tem aqui a doutora Kênia, que é neurologista. Doutora, olhando, a gente tem alguns elementos importantes, né? Esse menino recebeu, hoje ele tem 18 anos, com 1 ano e meio a mãe recebeu uma indicação de que ele sofreria de epilepsia. A diretora esteve aqui conversando comigo, a gente reviu as imagens, ela disse o seguinte, que na verdade o que o Luan tem é um mau comportamento, ele é bastante agressivo e tudo mais. A gente entende perfeitamente o lado dessa mãe, da dona Ireni, que quer que o filho continue estudando. E também entendemos perfeitamente o lado da diretora, com mais de 30 anos de contato com a educação, aí, lidando com alunos dos mais diversos tipos. Para ela está muito claro que o Luan tem um comportamento agressivo e isso acaba prejudicando a todos na escola. Como diretora de uma escola estadual, ela tem a obrigação de aceitar, mas ao mesmo tempo ela ressalta, né? Ele nunca teve nenhuma crise, né, na escola. A mãe, a dona Ireni, não apresentou nenhum laudo atualizado. Olhando superficialmente aqui do estúdio esse caso, é possível confundir distúrbio de comportamento com epilepsia? Sim, com certeza. Assim, esse menino, realmente, eu não sei ao certo a história dele, né? O ideal seria que eu soubesse com exatidão por que ele teve esse laudo com 1 ano e meio de epilepsia, né? Porque antigamente tinha a tal da disritmia, né? Há um tempo atrás descreviam o paciente tem disritmia, meu filho tem disritmia. Disritmia não existe. Disritmia o que era classificado como disritmia? Então, aí é que tá. Eletroencefalograma é um exame que ele é muito, tem muitas peculiaridades. É um exame difícil, né? Então, algumas pessoas às vezes acham que elementos não epiléticos são elementos epiléticos. E descrevem aqueles elementos não epiléticos como sendo epiléticos. O que poderia ser não epilético e que geraria uma certa confusão como sendo uma coisa da epilepsia? Então, porque o eletro, você pega a atividade elétrica cerebral e através de um gráfico você consegue, você vê de acordo com a morfologia daqueles elementos, achados que podem ser, que são compatíveis com a epilepsia. Né? Existem, às vezes, ondas um pouquinho mais agudas, mais pontudinhas, que não são epiléticas e muitos médicos descrevem como sendo ondas epiléticas, até por uma falta de vivência de exame. Quem né? é que pode esclarecer o que é e o que não é? Então, aí é que tá. O ideal é o paciente, em relação ao eletroencefalograma, e tem pessoas que às vezes têm achados que são realmente paroxismos epiléticos no eletro a vida inteira e nunca vão ter crise epilética. Né? Então, o importante é a gente pegar a clínica adequada do paciente, pegar o eletro bem interpretado, juntar os dois e chegar a um diagnóstico. Né? Então, antigamente essa disritmia que falavam, por exemplo, às vezes a criança tem um retardo mental. Um retardo mental leva a uma alteração da atividade elétrica cerebral de base, que não é epilepsia, é proveniente do retardo mental. E às vezes o médico ia lá e falava que aquela alteração da atividade de base era disritmia. A pessoa mal informada achava que disritmia era a epilepsia, mas disritmia não existe. E isso daí não existe nenhuma doença chamada disritmia e não existe achado encefalográfico de disritmia. Né? Isso daí não existe, isso daí foi uma invenção infeliz. Né? Isso daí já caiu por terra. Então, antigamente, muitas crianças às vezes tem um retardo mental, faz um eletro... E era classificada como disritmia. Né? E na realidade esse menino pode até ter um retardo mental. Às vezes esse distúrbio do comportamento desse menino é proveniente de um retardo mental. O que a dona Ireni, que é a mãe dele, poderia fazer ou deveria fazer? O que ela deveria fazer é o seguinte, ela deveria levar esse menino num posto, num pronto atendimento, conversar com o clínico deveria encaminhar ele para um serviço de referência de neurologia. Que tem? Tem. Existe na rede pública? O único problema é o congestionamento. São muitos pacientes para poucos profissionais. Tem o SEM, tem o hospital universitário, serviço de referência, tem profissionais excelentes. E aí ela levaria para um especialista? Passaria pela avaliação da neurologia,
Lá, com certeza, faria um eletro de qualidade, uma ressonância para ver se tem alguma lesão estrutural que explique, porque às vezes esse menino não é epilético mesmo. Quer dizer, tiraria as dúvidas, né, doutora Kênia? Às vezes esse menino tem um problema, ele tem um retardo mental com distúrbio de comportamento, pode ser? Pode ser. Pode ser. A doutora Kênia não está afirmando isso. Não, é uma questão de pode ser tanta coisa que o ideal realmente é fazer isso. Às vezes ele, quando pequeno, tinha crises epiléticas, né? Pararam as crises epiléticas, agora ele ficou com distúrbio de comportamento. O distúrbio de comportamento tem tratamento também. Claro. Né? Então, ele precisa ser encaminhado para um serviço de referência de neurologia para ver se realmente é epilepsias, né? Provavelmente lá também ele vai passar por um serviço de psiquiatria. E olha, a gente vai acompanhar agora a outra história que na semana passada nós mostramos aqui, realmente uma história comovente, tá? É o João Antônio, de 24 anos. A história dele foi parar nos noticiários do estado, sites, jornais, televisão, enfim. É que a esposa dele e 2 dos 3 filhos, a esposa e 2 filhos do João, são epiléticos. Vamos relembrar o caso dele também. Todos tomam remédios controlados. Mesmo assim, a mulher Valquíria, de 29 anos, tem crises constantes. Vários dentes quebrados são consequência de sucessivas quedas. Ela não tem condições psicológicas de cuidar dos filhos, que inclusive já foram abrigados por negligência sob os cuidados da mãe. Em uma dessas visitas de nossa equipe de reportagem à casa de João, encontramos as crianças dormindo um sono profundo. Segundo o pai, porque os 2 tiveram crises durante a noite. E depois delas, era comum eles entrarem num estado de sonolência. Há 4 meses, João aguarda uma consulta com um especialista pelo SUS para os filhos. Ele também não acredita que a esposa esteja fazendo o tratamento adequado. Mais uma vez a gente cai naquela armadilha, né? Como você mesma falou, doutora Kênia, neurologista aqui com a gente, aguardar, né? O sistema está congestionado. Né? Doenças assim são muito mais frequentes e comuns do que a gente imagina. O caso do João, olhando também aqui do estúdio, vendo esse resumo da história dele. 2 filhos, eles têm, Cris, quantos anos eles têm? 3 e 5 anos. Aquelas 2 crianças que a gente viu na imagem. Coloca novamente o VT, só as imagens enquanto a gente conversa. O João tem a esposa dele, a Valquíria, que também tem crises, já os dentes quebrados, ou seja, a gente viu a imagem dela prostrada ali, né, dormindo. Ela não consegue cuidar desses filhos. E o relato realmente é comovente, além de preocupante, porque essas crianças estão submetidas a essa realidade e ele aguarda 4 meses uma consulta, né? Olhando de fora, com essa distância, essa família sofre realmente de epilepsia? Com certeza, com certeza. Se não for tratada, o que é que pode vir a acontecer? Então, crise epilética, tem pessoas que têm crise epilética pode até matar, né? Epilepsia pode matar? Pode matar. Tem pessoas que entram num estado que chama status epilético, que a pessoa tem crise epilética muito prolongada e essa crise epilética prolongada leva diminuição de oxigenação sanguínea, que pode levar à parada cardíaca, parada respiratória. Essas crianças, né, a gente viu aí no relato da Cristiane Pazeto, elas tiveram crises, segundo o João Antônio, a Cris foi lá cedo na casa dele, retornou lá com a equipe, elas tiveram crise, aí a Valquíria, a esposa dele, né, dormindo, enfim, prostrada, né, não consegue reagir, né, e as crianças tiveram crise a noite inteira, segundo o João, e estavam num sono profundo. A Cris, que é mãe também, olhando aquelas crianças, ela ficou apavorada. Ela falava, gente, mas será que esses meninos... Aí, os 2 menininhos, né, o casal de 3 e 6 anos, né, dormindo e o pai não conseguia acordar. Quer dizer, isso pode ser uma coisa muito perigosa. Pode ser com certeza. Né? Primeiro, tem que ver, essa epilepsia provavelmente é genética, né? Porque a mãe tem, os filhos têm, né? Então tudo indica que seja. Epilepsias genéticas, às vezes, elas têm um prognóstico pior do que as que não são, né? O que significa prognóstico pior? Se a criança tiver muita recorrência de crise, ela pode fazer o que a gente chama de encefalopatia epilética.
à medida que ela vai tendo crises, ela vai tendo morte de neurônio e vai tendo uma evolução cognitiva. Isso pode prejudicar até o desenvolvimento das crianças. Certamente. Né? Tem crianças que têm síndromes epiléticas que são gravíssimas, que as crianças evoluem, né? Param de andar, param de falar. Então, essas crianças precisam, a mãe também, de passar por um serviço de referência. O problema é a dificuldade o acesso ao sistema, porque realmente está congestionado. São poucos profissionais, né? Não sei por que questão, né? Não se abrem concursos, né? Não se abre mesmo, a gente tem que falar então, né, o que de fato acontece, né, gente? É uma falta de vergonha. E aí verdade. Né? Então, é isso, né? É verdade. Eu acho que é questão até de falta de interesse, às vezes, porque é meio complicado. Mas existem profissionais excelentes na rede pública. O problema é que são poucos para muitos pacientes. Sabe o que é mais importante, doutora Kênia? É construir porto lá em Cuba. Sabe? É verdade. É o dinheiro brasileiro ser direcionado lá para Cuba, para construir porto, né? É isso que é mais importante do que investir nos hospitais, investir na educação de qualidade. Isso eu estou falando do governo federal, tá, gente? É muito mais importante investir lá em Cuba do que aqui no Brasil. Afinal de contas, o Brasil não tem problema de saúde, não tem problema de educação, né? Por favor, você como médica deve fazer. Eu não consigo entender, na realidade, o que o governo está pretendendo quanto a isso. Porque a medicina de Cuba é quase que pagelância. Um país que eles não têm acesso à aparelhagem, um tomógrafo, uma ressonância, um aparelho de ultrassom de qualidade, que eles não têm acesso à bibliografia boa, médica, porque eles não têm acesso à literatura norte-americana, eles não têm acesso a isso. Né? Então, assim, eles não têm aporte teórico, né? Não tem conhecimento científico. Prática, não tem conhecimento como científico. Você falou da pagelância. Eu acredito que realmente seja uma prática muito ruim. Entendeu? E a gente se fia nisso, né? Mas a população não tem muita noção disso. Eles não têm, né? A maioria da população brasileira é uma população muito humilde, né? Então eles não têm noção que medicina não é olhar para a cara do paciente, só examinar. Hoje em dia existe recurso e o recurso tem que estar acessível para a população inteira. Olha, uma profissional da área de saúde, neurologista, desabafando aqui, porque realmente é isso que a gente percebe na prática, nos postos de saúde, nos hospitais assim, ó, onde você vai e não é atendido. Rápido intervalo, a gente volta já conversando sobre epilepsia e falando dos tratamentos, tá bom? E você vai ver um vídeo canadense que mostra aí, com muita clareza, os vários tipos de manifestações epiléticas, né, de ataques epiléticos. Já a gente volta. Estamos de volta falando sobre epilepsia e eu já começo esse segundo bloco fazendo uma pergunta para a doutora Kênia, rapidinho. Quem tem epilepsia pode ter uma vida normal? Sim. Pode? Pode. É o caso que a gente vai conhecer agora, gente, do Ariel. Né? Ele é um funcionário público, convive com a doença há anos e leva uma vida normal como de qualquer outra pessoa. Quem conta os detalhes dessa história é a Cris Pazeto. Ariel descobriu que era epilético aos 18 anos de idade. O funcionário público se preparava para jogar futebol quando sofreu um desmaio. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei surpreso porque eu não esperava primeiro que a epilepsia se manifestasse em desmaios. Eu esperava que fosse outra coisa qualquer, falta de nutriente, falta de energia. Ainda duvidando do diagnóstico, Ariel chegou a ficar 2 anos sem medicamento, até que uma nova crise o levou a ter consciência da necessidade de seguir à risca o tratamento. Estava na casa da minha namorada, estava jogando videogame com um primo meu, e a gente passou a noite jogando videogame. Como tinha passado a noite acordado, eu estava estressado. E logo de manhã, quando eu levantei, já tive uma crise epilética. E o rapaz que estava do meu lado, ele ficou surpreso, porque ele não sabia o que fazer, não sabia o que era, não sabia se estava morrendo, não sabia nada. E aí a minha namorada veio, ela era a única que sabia no momento,
me acudiu. A gente foi parar no pronto-socorro. O médico também chegou para mim e falou: você sabe que você não pode ficar sem medicação por causa disso, disso e disso, que você pode sofrer um acidente na rua, você pode não estar perto de alguém que vai te acudir. E eu falei: eu tenho consciência disso, mas não estava querendo aceitar. Você sabe que você tem que aceitar, que você é um paciente epilético, você tem que fazer o tratamento, depois do tratamento, aí nós vamos ver onde vai te levar esse tratamento. Se você vai ter o diagnóstico de cura ou se você tem que tomar o remédio para o resto da vida. Quebrados os tabus em relação à doença, Ariel leva uma vida absolutamente normal. Trabalha, estuda para concursos, dirige e tem muitos planos para o futuro. Toda pessoa tem limite, eu penso assim, todas as pessoas têm limites. Você não pode viver pensando que você não tem limite. Um dia você vai encontrar o seu, se você não encontrou ainda. Então, o meu limite é até onde a doença me permite chegar. É só realmente a questão de se levar o tratamento a sério. Eu acho que não são só as pessoas, acho que o próprio paciente, quando ele descobre que ele tem epilepsia, ele cria uma série de preconceitos com ele mesmo. Certíssimo, Ariel. Parabéns pelo depoimento. Difícil, né? É verdade. Porque existe ainda muito preconceito com relação à doença. Tem. Você falou no bloco anterior, doutora Kênia, que existe a epilepsia congênita, né? Aquela Genética. Genética. Isso. E que outro tipo que existe? Então, na realidade, a epilepsia ela é uma desordem, um distúrbio que englobam vários tipos de etiologias, vários tipos de causas. Tem pessoas que desenvolvem crises epiléticas depois de um trauma craniano, algumas depois de uma meningite, algumas depois de um derrame cerebral. Tensão emocional. A gente vive muito tenso, estressado. Essas emoções, né, do dia a dia podem provocar isso ou não? A princípio, a tensão emocional, ela não leva à epilepsia doença, tá? Mas a pessoa epilética, quando ela fica tensa, nervosa, ocorre um aumento do número de crises. Existem pessoas que, às vezes, daí é uma coisa que pode acontecer, da pessoa, num momento de estresse muito grande, ter uma crise epilética única, crise única que a gente fala, e nunca mais vir a ter crises epiléticas repetitivas. Qualquer idade a pessoa pode manifestar? Qualquer pessoa, desde que ela nasce até o primeiro dia de vida, até o último dia de vida. Né? Mesmo? Isso. Tratamento, qual é? Tratamento existe, e existe muita possibilidade de tratamento. Existem várias drogas hoje em dia. Drogas, sempre a base de remédio. Drogas. É medicamento mesmo. Medicamento, a grande maioria, a grande maioria. Existe também, para casos mais refratários, existe cirurgia, né, para casos... Tem cirurgia? Tem cirurgia para epilepsia. Tem alguns tipos de epilepsia que você consegue identificar o foco da crise, o local onde a crise epilética começa, você faz a ressecção daquele foco, daquele local, e o paciente fica livre de crise pro resto da vida. Em que casos são esses? Então, o mais comum é a epilepsia do lobo temporal, epilepsia proveniente de esclerose de hipocampo. Não, o lobo temporal ele fica aqui. Aqui? Uma parte interna do lobo temporal. Mas para identificar isso tem que ser uma tomografia? Não. A esclerose mesial temporal, para a gente poder identificar só com ressonância. A gente faz a ressonância. Não precisa ser durante a crise, ou tem que ser durante a crise? Na realidade, para a gente poder afirmar que o paciente realmente tenha indicação cirúrgica, que tem uma esclerose mesial temporal de indicação cirúrgica, o paciente tem que fazer vários exames. Ele tem que fazer um eletroencefalograma que mostra que a descarga sai daquele pedaço do cérebro, tem que fazer ressonância que evidencia que realmente tem uma esclerose naquela parte do cérebro, e tem que fazer um outro exame que é feito antes da crise e durante a crise, né, que chama SPECT, que você joga um contraste, um radiofármaco. Que aí mostra que é ali que está na hora da crise, esse radiofármaco vai para o local e mostra o foquinho epilético. Né? Mas assim, o problema é que a cirurgia de epilepsia realmente só deve ser feita em casos refratários e é só em grandes centros. O que é caso refratário? São casos de pessoas que tomam várias drogas, que já tentaram várias drogas e nenhuma conseguiu e aí não tem controlar. Não tem controle. Isso. A gente vai ver agora rapidamente, vamos rever, na verdade, um vídeo que a gente mostrou, que está disponível no YouTube, que é de uma campanha canadense, feita lá no Canadá, portanto,
que vale a pena a gente assistir de novo. O objetivo é levar informação à população daquele país, e agora no YouTube, para o mundo inteiro, sobre como a doença se manifesta, a epilepsia se manifesta, e principalmente para acabar com o preconceito. Vamos ver essa campanha. Justin's having a seizure. He can choke. We need to stay calm. We need to turn him on his side. Here, I'll hold on to his leg. No, it can't be stopped. Quick, get me something soft to put under his head. Here, use this. We need to time and see how long the seizure lasts. If the seizure lasts more than 5 minutes, or he has 2 in a row, we need to call an ambulance. Here, put this in his mouth. No, never put anything in anyone's mouth during a seizure. I think it's over. It's okay. You've just had a seizure. I know you're feeling tired, so let's just rest until you feel like you're ready to go home. Okay, everyone, turn to page 74 in your text. Who knows the answer? Kelly. Kelly. Attention again. I know you can do better than this. Oh, pardon. Mr. Rossi, she just had a seizure. Not all seizures are the same. Oh, wow. Is he okay? Is he wasted? People don't understand. I don't get wasted. I have epilepsy. Can we have an update or report on the final candidates for the new position? I think we should go with this one. And why have you chosen this one? Well, the other candidate has epilepsy. I have epilepsy. Discrimination can be a barrier to achievement. One of every 100 Canadians has epilepsy. It's more than you'd think. Could be someone you know. Maybe you should find out more. Sensacional, gente. Não me canso de ver, de recomendar esse vídeo, porque ele é esclarecedor. A gente viu ali, doutora Kênia, médica neurologista aqui com a gente, vários tipos, né, de ataques. Né? Aquela menininha ali em sala de aula, parecia que ela estava ausente, esse garotinho, que é um dos mais comuns, esse tipo de ataque, quer dizer, a pessoa se contorcendo, se debatendo. Aí as crianças, claro, esse texto, né, foi colocado para as crianças falarem, que dá uma orientação, né? Isso aí, que as crianças falam, né, colocar algo macio embaixo da cabeça, não colocar nada na boca para cronometrar, isso é fundamental? Fundamental, né? É exatamente isso. O paciente tendo uma crise tônico-clônica generalizada, que essa crise que a pessoa se debate todinha, o ideal é sempre tentar proteger o paciente, nunca agarrar, tentar colocar em um lugar protegido. Não se pode agarrar o paciente. Não agarrar. Se o paciente tiver com alguma roupa apertada, tenta soltar, virar ele de lado, é importante virar de lado. Por quê? Se ficar de barriga para cima. Ele pode aspirar a própria saliva. A própria saliva. Porque ele tem alteração de controle, né, da degustação de saliva. Só de enrolar a língua também, não? Então, na realidade, o paciente pode até ter um fenômeno de contratura da língua, mas enfiar objeto pode até agravar isso. Até agravar. Então, o certo é você pegar o paciente, se o paciente estiver num lugar que ele possa cair, você proteger ou colocar no chão, deitado de lado, colocar um travesseiro, colocar uma roupa, um casaco, alguma coisa para proteger, não segurar de maneira nenhuma. E crise que dura mais de 5 minutos,
né, já é uma crise arriscada, né? Então elas duram de média quanto tempo? Então, tem crises que são rápidas, 1 minuto, 2. Agora, a partir de 5 minutos... E tem um cansaço muito grande depois tem pessoas que têm dor no corpo, tem dor de cabeça, Por quê? É uma vômito. Descarga de adrenalina? O que Na é? realidade, o que acontece? A pessoa que tem a crise epilética é como se um pedaço do cérebro, pequeno ou maior, tivesse uma descarga elétrica que faz o corpo se contrair todo, né? Então, a contratura muscular importante dá dor, porque a pessoa se debate muito, né? Ok. Gente, nosso tempo acabou, tá? Olha, eu faço questão de retomar esse assunto ainda, porque é muito interessante. 1 em cada 100 pessoas no Canadá tem epilepsia, no mundo, portanto... na realidade. É prevalência mundial. 1% da população mundial tem epilepsia. Então, é um assunto que a gente precisa tocar, precisa, né? Principalmente para quebrar o preconceito. Doutora Kênia, muito obrigada, Imagina. viu? Médica neurologista aqui com a gente. Obrigada também pela sua audiência e pela sua companhia, tá bom? Amanhã a gente está de volta para mostrar o talento do cantor sertanejo Juliano Barreto. Tem também as novidades do quadro Mundo Pet e ainda dica de beleza para os homens. Alisamento capilar. Cansou do cabelinho? Tonhonhoi? Vamos alisar. Combinado? Depois de Médico de Família, 10 da manhã. Vem agora a Delapa e uma delícia no Fone e Fogão. Beijo.